gente adentra lá no portão, a gente já é recepcionado por eles, esses queridos irmãos. A gente já está em harmonia, né? Porque a nossa irmã, a Verinha, fez as preces e radiações e englobou todo o grupo, né, da espiritualidade, acerenando os nossos corações, nos dando condições de entendimento a seguir, né, da nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Então, mentalmente dissemos assim: obrigado, Senhor, por esse dia que aqui estamos mais uma vez, podendo te agradecer por toda semana, por tudo que recebemos, através das tuas obras, das nossas obras, do nosso trabalho, através de tudo que recebemos. Em teu nome, agradecemos e pedimos licença para darmos início à nossa palestra pública doutrinária da noite de hoje. Recebendo hoje a nossa irmã, a minha irmã, Isaura Fernandes, que vem lá da Sociedade Espírita Bom Jesus, lá do Caraá, que antigamente era Santo Antônio da Patrulha, né? Hoje era um distrito e hoje é o município de Caraá. E ela vem nos falar sobre as obras básicas, em rimas. Então, é uma obra de arte também, que a nossa irmã, que é poeta, né? Ela tem uma facilidade imensa para escrever e vai nos falar em versos. Tive até uma pequena crise de labirintite que a doutora desencadeia através do sistema nervoso. Então, não é assim, mas estamos aí. Está contigo a palavra. Obrigada. Cheios de boa vontade e com a melhor das intenções. E eu tive esta ideia no mês de outubro, quando aqui no Luz Eterna, né, falaram das obras básicas, né, durante o mês de outubro. Daí eu pensei, eu vou fazer uma rima das obras básicas. E aí nada sabe, a gente sabe que ela disse brincando, a gente não tem assim este domínio tão grande. A gente se esforça e a gente é auxiliada. Então a gente vai indo e consegue. Se eu não fizer todo o tempo, que me desculpem, mas eu sinceramente, eu estudando em casa, eu achei assim que eu fiquei com medo de cansar o público, bem sincero, porque vai se repetindo e, enfim, se eu particularmente não me incomodo se sobrar tempo, mas cá estamos, né? Então iniciamos assim o nosso trabalho dentro da proposta de hoje, que é a vida e obra de Allan Kardec, que a gente inicia assim. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que vieram nos escutar. Nosso trabalho de hoje queremos a todos agradar. São as obras de Kardec que iremos abordar. Foi no dia 3 de outubro de 1804. Nasceu na antiga família leonesa com o nome Rivail. Grande número dos seus antepassados tinham se distinguido na magistratura e advocacia. Parecia que o jovem Rivail deveria sonhar com a glória de sua família, mas o jovem se sentiu atraído pela ciência e a filosofia. Com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou discípulo, quando Pestalozzi viajava, o professor Rivail o substituía. Era bacharel em letras e ciências
e doutor em medicina, e sua tese brilhantemente ele defendia. Linguista insigne, falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol, e o holandês ele conhecia. No mundo das letras e do ensino que frequentava em Paris, encontrou a senhorita Amélia Baudet, pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica e filha única, que aliava a grande dignidade, a urbanidade mais esmerada. No dia 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento. E para o casal, esta data foi sempre muito comemorada. E como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos. Num trabalho de pesquisa, chamaram o professor: visite as Irmãs Fox, pois lá em Wadesville serás um motivador. As irmãs se comunicam com um espírito batedor. E foi no ano de 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, com o Sr. Fortier, um magnetizador. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interrogando-lhe, responde: isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso uma fábula e sono para provocar. Durante estas sessões, um espírito revelou: vivíamos juntos nas Gálias, éramos sacerdote druidas. O espírito confidenciou: tu te chamavas Kardec, e o pseudônimo ele adotou. Livro dos Espíritos, o primeiro a ser escrito, fala das causas primeiras, Deus e o infinito. Provas que Deus existe, que por Kardec foi descrito. Nosso estudo continua e vem o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que Kardec, em manuscrito, trouxe em estudo profundo. E o livro terceiro, importantíssimo, fala das leis morais. No capítulo 6, item 5, se refere na lei de destruição. Ficamos neste item por sua atualidade. Fala dos flagelos destruidores, guerras e homicídios e também da crueldade. Livre-arbítrio, da pergunta 843 até 850, para refletir.
O homem tem livre-arbítrio dos seus atos, visto que ele tem liberdade de pensar, tem de agir. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida. Se ele exerce influência, não o faz com o prejuízo do livre-arbítrio. O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. De resto, as faculdades morais e as faculdades intelectuais é preciso distinguir. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis. Vou repetir a pergunta. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para paixões brutais assumir. Em lugar de uma falta, comete duas, com Kardec as de convir. E no ano de 1859, vem o segundo livro, O que é o Espiritismo? No capítulo 1, ele nos fala da pequena conferência espírita, entrevistado pelo crítico, segundo diálogo, o cético. Por que criar novos termos? Espiritualista ou espiritualismo? Pois eu já ouvi classificarem tais termos em barbarismo. Capítulo 2. Observações preliminares. Quem não admite no homem a existência da alma? A alma é um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. E para encerrar essa obra, vem o capítulo 3. Pluralidade dos mundos é o assunto primeiro. O livro dos médiuns, agora, é o que iremos trabalhar. Para conhecer a doutrina, precisamos estudar. E o trabalho da mediunidade não podemos ignorar. Livro dos Médiuns, 1861. Subtítulo: Guia para Médiuns e Evocadores. Intercâmbio entre o mundo material, detalhando os aspectos filosóficos, também o intercâmbio com o mundo espiritual. Para quem deseja estudar ou praticar a mediunidade, é uma obra essencial. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar dessa obra desde a sua introdução. Capítulo 1, objetivo da obra, dividido em 5 partes. Ele nos traz a razão, os atos comuns da vida de Cristo, com suas curas, seus ensinamentos, e lá no monte, o sermão. Fala também dos milagres, coisa surpreendente no entender das massas. E agora, a predição. As palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. As 4 primeiras partes são objeto em discussão. Chega a 5ª parte, o ensinamento moral. Se o ensinamento moral fosse discutido, as seitas teriam encontrado nele a sua própria condenação. No capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Kardec apresenta esta frase no livro O que é o Espiritismo,
Kardec já entendia que quem salva não é a religião. Paulo de Tarso nos trouxe: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é preciso ter amor no coração. Somos um sino de metal que tem o som sem emoção. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e vai mais longe, definiu, mostrou não apenas a beneficência, mas a reunião de todas as qualidades. Não percebem a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo? Preguem e ensine a lei da reencarnação e o progresso que os discípulos conseguem através dela, conforme tenham cumprido o bem ou mal a sua missão. Não temam, as línguas de fogo sobre suas cabeças estão. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, os eleitos de Deus vocês são. Ide e preguem a palavra de Deus. É chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Façam da doutrina espírita uma boa divulgação. Preguem o desinteresse a quem tem apego excessivo ao dinheiro. Pregue a abstinência aos desregrados, aos tiranos domésticos e opressores, a mansidão. Falamos do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item foi o 4, Espiritismo e sua missão. Autoridade da doutrina espírita, ensinamento dos espíritos, controle universal. Se a doutrina espírita fosse uma criação humana, só teria garantia de quem a criou, mas Deus quis que a nova revelação chegasse mais autêntica. Então, os espíritos encarregou, levaram de um polo a outro, manifestantes em todos os lugares. A ninguém ele enganou. Um homem pode ser enganado, mas não pode enganar milhões de pessoas. Mas quando veem, ouvem a mesma coisa em diferentes lugares, tenha a certeza que ninguém se equivocou. Tribunal de sabedoria. Kardec referia-se a todos os espíritos de ordem superior. Vieram dar a sua contribuição e a doutrina espírita divulgou. Céu e Inferno, 1865. Verdades da vida que o Espírito provou. Céu não é um lugar distante no além, é o estado da alma que faz todo o bem. O inferno não é fogo a queimar, mas a consciência a nos julgar. Cada escolha que fazemos em nossa jornada determina a paz ou a dor carregada. Deus é justiça, amor e perdão. Não castiga, apenas dá correção. E na eternidade sempre caminhamos. A reencarnação é a chave do saber, que nos permite aprender a crescer. Nada é perdido, tudo tem razão, na lei divina da evolução. As penas e gozos não são punição, mas reflexos do nosso coração. Se cultivamos o amor e a bondade, o céu é vivido em felicidade. Mas quem na dor se afunda e não crê, encontra no próprio ego o que o faz sofrer.
O inferno, portanto, não é do além, é fruto das escolhas que fazemos também. Então, meu irmão, escolhe amar, perdoar, servir e sempre ajudar, pois o céu se constrói no aqui, no agora, e a paz no espírito é a nossa vitória. A Gênese, 1868, capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Primeiro, vamos definir o sentido de revelação. Revelar, do latim revelare, debaixo do véu sair, que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparece de tempos em tempos, e seus conhecimentos conosco vem dividir. Todos os povos tiveram homens de gênio, esses gênios que aparecem através dos séculos, como estrelas brilhantes, são os espíritos puros que recebem a palavra de Deus numa missão incessante. E no capítulo 2, a existência de Deus. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Deus é a suprema obra da inteligência. Deus é eterno. Deus é onipotente. Deus é imutável, é imaterial. Deus é justo e bom soberanamente. Deus é único, perfeito, infinitamente. Com os olhos da carne, homem nenhum vê Deus, nem mesmo eventualmente. Para descrever-nos Deus, a linguagem dos homens é impotente. E no capítulo 3, origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência, qual a diferença, afinal? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água nutriente, e assim também a flor se abre e se fecha alternadamente. E sobre a inteligência, algo tão divinal, é incontestavelmente um atributo da alma. E o que nos aproxima de Deus é a nossa elevação moral. Capítulo 8. Teorias sobre a Terra e a sua formação. Fala da alma da Terra, teoria de projeção, teoria de condensação, teoria da incrustação. O capítulo 9 nos fala do globo em revolução, revoluções gerais ou parciais, idade das montanhas, dilúvio bíblico, revolução periódica, cataclismos futuro, aumento do volume da terra ou diminuição, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo, encontra-se no capítulo 10, seres vivos e sua primária formação. Capítulo 13, caracteres dos milagres. Esta palavra milagre perdeu, como tantas outras, a significação primitiva, na opção usual. O que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural. Ela afirmou-se também sobre este ponto, que assimilarem-se os fenômenos contra a fé, contra a saúde espiritual. Outro caráter do milagre é o insólito, o isolado, excepcional.
O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo, pois, vem fazer o que cada ciência fez em seu advento: revelar novas leis e explicar. O Espírito mais não é do que a alma sobrevivente do corpo, é o ser principal. Faz Deus milagres, o sobrenatural e as religiões. Os homens serão verdadeiramente religiosos, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. E nós voltaremos ao Pai Celestial. Pulamos alguns capítulos. Estamos no capítulo 15, Milagres do Evangelho. Ele vem nos falar da superioridade da natureza de Jesus. Fala dos sonhos da estrela dos magos, pois eles viram a sua luz. Dupla vista, curas, possessões. Estava na sinagoga um homem possesso, um espírito impuro. Quando Jesus chegou, ele disse: cala-te, sai deste homem, pois sou eu que lhe conduz. Ressurreição, Jesus caminha sobre as águas, transfiguração, e fala do desaparecimento do corpo de Jesus, após o terceiro dia que o pregaram na cruz. Capítulo 17, Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. De Jesus, morte e paixão. Cidades impenitente, aos apóstolos, perseguição. Ruínas do templo de Jerusalém, contra os fariseus, maldição. A pedra angular, minhas palavras não passarão. Parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor. Advento de Elias e do Consolador, a anunciação. E antes do juízo final, vossos filhos e filhas profetizarão. Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com cerca de vegetação. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei da instituição. Os vinhateiros, a quem arredava a vinha, são os homens que deviam ensinar a praticar a lei. O servo que ele enviou aos arrendatários são os profetas. E os servos pareciam orgulhosos em dizer: massacrei. Seu filho enviado, por último, foi Jesus, a quem eles igualmente disseram: eliminei. O jornalista brasileiro Teles Menezes, quem fundou em Salvador o primeiro centro espírita do Brasil. Elias da Silva, primeiro espírito no Brasil. Uma moda espírita, os fenômenos das mesas girantes, divertia nobres e milionários europeus. 15 anos antes do espiritismo aterrissar no Brasil. E nós, hoje, contamos um pouco da história desse homem que nos trouxe uma doutrina não provisória. Este ser tão viril. Te agradecemos em nome de Deus e que assim seja para a eternidade. Te agradecemos, Allan Kardec. Muito obrigada, professor Hipólite Leon Denizardi Rivail. Era essa a nossa mensagem. Muito obrigada.
não sei o que eu vou dizer. Porque é tão difícil, né? Porque ela fez um apanhado de todo o trabalho, né? Então, a gente só tem que te agradecer pela lembrança, né? Porque, por incrível que pareça, né? Todos esses livros a gente já leu e de repente está relembrando, está nos relembrando, né, de coisas que a gente, mas isso aqui é mesmo, tinha. Então a gente faz uma viagem no tempo. Eu só quero esclarecer assim que tipo assim, emissão dos espíritos, eu botei espíritos em missão, eu troquei, inverti as palavras, mas o sentido eu não troquei de nenhuma em todo o trabalho. Sim, deu para perceber. Porque às vezes a rima até podia ficar, a gente podia fazer uma rima mais bonita, mas aí fugia o conteúdo do que Kardec deixou escrito. Não é isso que eu queria. Eu prometi para o Jadair que eu ia fazer um resumo das obras básicas. E ele estava ali escutando, quando eu vi, eu já estava falando fazia tempo. A gente só tem a agradecer a atenção de todos também, né? Muito bom. É bem como ela disse, né? De repente a gente cansa de tanto prestar atenção para ver se consegue acompanhar o raciocinar junto com ela. Mas foi muito bom. Agradecemos a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, pela bênção da vida, a bênção do dom, né? O dom que todos nós temos um dom, né? Todos somos beneficiados. O dom da vida começa pelo dom da vida, né? Mas outros dons a gente também recebe, né? E esse dom que a minha irmã tem, que dê aí, Ilse. Tá ali. É outra irmã, e mais a Ionara, e hoje a Nena não está, né? Ela está de férias, senão estávamos as 5 irmãs aqui. E eu queria dizer para os irmãos que a gente veio de uma família espírita, né? Então, todos os sábados a gente se reunia em torno de uma mesa para fazer as nossas orações, porque o nosso avô dizia, cada um faz uma prece. E nessa época, cada um de nós, a gente decorou um versinho e dizia um versinho. E eu dizia, Pai nosso que está no céu, por Jesus dá-nos a fé, seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Vossa vontade se faça na santa lei da esperança. Na terra como no espaço, dai-nos o Pai a luz. Perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. Era o versinho que eu dizia. A Arara, eu não lembro o que ela dizia. Eu sei que cada um dizia os seus versos. Tá, gente? Então, enquanto aconteceu a palestra da minha irmã, a gente sabe que a espiritualidade superior examina cada um de nós, nos dando o alívio dos nossos sofrimentos, nos preparando para o passe também. E cada um de nós, conforme a gente falou, tem uma energia, um dom de cura. Às vezes a pessoa não sabe que tem aquele dom. Então é tirado a energia de cada um de nós, independente de ser trabalhador da casa ou não. Essa energia é distribuída entre todos nós. E acreditamos assim plenamente, né, de que todos nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. E mais uma vez, elevamos os pensamentos a Deus e a Jesus e dizendo assim, obrigado, Senhor, por tudo que recebemos essa noite, em teu nome, que assim seja. A Ionara, minha outra irmã, a nenenzinha da família.